Por que que quando você investe na maioria dos fundos de investimento e fundos de previdência privada, você fica somente com 10% da sua rentabilidade. 90% fica justamente para a indústria financeira, para as grandes corretoras, para os grandes bancos, justamente os donos da mídia financeira, justamente os patrocinadores dos filmes sobre o mercado financeiro que você viu. Pode parecer uma teoria da conspiração, eu também achava assim no passado. Depois que você enxerga, o negócio fica óbvio que é desleal o tratamento com o cliente. E você vai ver exatamente isso agora. Pode ser que você esteja investindo ou prestes a cair nessa furada. Tem muita coisa que você não vê, que não é divulgada. Nesse momento, eu quero que você olhe para esse gráfico que está aqui na minha tela agora. Fundo de investimento imobiliário é outra história. Fundo de investimento imobiliário vale a pena. Eu vi que teve uma pergunta ali, tá? Mas olha só, é uma exceção. O que está nessa imagem aqui agora? O que significa esse gráfico, tá? Esse gráfico ele foi produzido por uma empresa chamada Fundsmith, tá? Uma empresa britânica de investimentos, super conceituada. E eles fizeram um estudo e pegaram a história da Berkshire. Quem é a Berkshire? Berkshire é a empresa de investimentos, vamos tratar de uma forma mais simplista aqui, empresa de investimentos do Warren Buffett. Quem é o Warren Buffett? O maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, tá? E eles pegaram o seguinte, ó, pegaram e analisaram o histórico de rentabilidade do Warren Buffett de 1965 até 2015, então foi justamente fechando 50 anos de investimento. E eles traçaram uma simulação. Ó, se $1.000 investidos em 1965 teriam se transformado em $8 milhões no final de 2015. Ou seja, se você tivesse a mesma rentabilidade do Warren Buffett de 1965 até 2015 e tivesse investido $1.000 lá atrás, em 1965, você teria $8 milhões no final de 2015. Aí eles pegaram esse histórico de rentabilidade, verificaram esse resultado e fizeram uma suposição. If Berkshire, ou seja, se a Berkshire cobrasse as famosas taxas 2,20. O que é essa taxa 2,20? É a taxa de administração e a taxa de performance que, por exemplo, fundos de ações cobram. Tá? O que é taxa de administração e taxa de performance? Taxa de administração é um pagamento pelo serviço de gestão dos gestores de investimentos. Então você vai lá, o que é um fundo de investimento? Tá? Você vai lá e coloca dinheiro na mão do gestor, você e diversos outros investidores. Esse gestor vai pegar esse recurso, vai investir esse recurso por você no seu lugar para te dar a rentabilidade. E vai morder umas partezinhas ali. Uma dessas mordidas é justamente essa taxa de administração. Tá? Que é um pagamento pelo serviço de gestão. Ou seja, se esse fundo de ações render de forma positiva e tiver uma rentabilidade positiva, você tem que pagar. Se o fundo render de forma negativa, rendeu menos 10 no ano, o que vai acontecer? Opa, menos 12. Você vai ter que pagar esses 2% também. Então, faça chuva, faça sol, tenha lucro ou prejuízo, você tem que pagar o serviço de gestão dos investimentos. Certo? Então, você tem esse custo a vida toda, todo ano. 2% ao ano é a taxa tradicional. Tem alguns que cobram mais, outros cobram menos, mas essa é a taxa mais encontrada nos fundos de investimento no Brasil e inclusive nos Estados Unidos. O que é essa taxa de 20% aqui? É a taxa de performance. O que é uma taxa de performance? O que acontece? Um fundo de ações, um fundo ativo, ele tem por objetivo superar a rentabilidade um determinado indicador de referência. O nome disso técnico é benchmark. Tá? Então, por exemplo, a maioria dos fundos de ações do Brasil, eles têm por objetivo superar a rentabilidade do índice Bovespa. O índice Bovespa é aquele índice que calcula a rentabilidade média das ações. Então, eles têm por objetivo superar a rentabilidade média. E aí, no quanto eles superarem, o que vai acontecer? No quanto eles superarem, 20% do lucro fica para a gestão, 80% do lucro fica para você. Isso parece que, poxa, beleza, só 20% fica para eles, enquanto 80% fica para mim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que isso dá uma diferença gigantesca com o passar do tempo. Principalmente por conta do quê? Pensa na estrutura. Se você está investindo num fundo de ações, é porque você quer, é um preceito que você tenha uma rentabilidade acima da média da bolsa, senão você investiria na média. É possível investir na média com poucos cliques. E a média é muito ruim, inclusive. E aí, essa cobrança taxa de performance é o quê? Se o fundo conseguir, atingir o mínimo que ele tem que atingir, que é a média da bolsa, porque senão você nem precisaria estar investindo no fundo e pagando 2% de administração, mas se ele consegue o mínimo, que tem uma rentabilidade acima da média da bolsa, você ainda tem que pagar mais uma taxa para ele, ele vai morder a sua rentabilidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que, no determinado ano, as ações subiram 10%.
E o fundo teve uma valorização de 15%. Opa, legal, 5% acima da média da bolsa. Então, quanto que você vai pagar de taxa? Você vai pagar 2%, certo? Mais 20% desses 5%. Quanto que é 20%? Vou parecer a Dilma falando aqui. Quanto que é 20% de 5%? É 1%. Tá? Então, na verdade, você vai pagar 3% e a sua rentabilidade vai cair para 12%, ao invés de 15%. E você vai se aproximar ali da rentabilidade média, você vai ficar quase que na média. Só que olha a grande jogada. Quando o fundo faz você ganhar mais dinheiro do que a média, você tem que pagar a taxa de performance. 20% do lucro adicional é da gestão. Só que as ações oscilam e ora sobem, ora caem. Quando o fundo tem uma rentabilidade negativa, o prejuízo é todo seu. Então, o que acontece com o passar do tempo? O que acontece é o seguinte, quando o fundo, talvez você saiba, talvez não, tá? Mas as ações, elas se comportam em saltos. Não é de forma linear, vai subindo um pouquinho por dia, depois vai caindo um pouquinho, não. Tá parado, daqui a pouco, puf, dispara, daqui a pouco, puf, cai. Então, quando o fundo ele tem ganhos substanciais, são grandes ganhos. E aí você paga bastante taxa de performance. Depois, quando tem queda, o prejuízo é todo seu. Então, nas altas, você paga muita taxa. Nas quedas, o prejuízo é todo seu. De forma que a sua rentabilidade vai achatando com o passar do tempo, justamente por conta das oscilações naturais da bolsa. Porque quando sobe, você paga uma parte da rentabilidade para a gestão e quando cai, o prejuízo é todo seu. Isso é um negócio extremamente injusto, mas é o que acontece no Brasil e lá fora. De forma que eles fizeram os cálculos, a Fundsmith, e eles pegaram a seguinte constatação. Ok, $1.000 teria virado 8 milhões. Agora, e se a Berkshire tivesse um fundo de investimento que implementasse a mesma estratégia que foi implementada por ela e cobrasse essa taxinha irrisória de 2,20, que é o tradicional no mercado? O que aconteceria? Aconteceria algo bem diferente. Olha que doido, você investiria $1.000 e quanto que ficaria para o investidor no final de 50 anos? $720 mil. Peraí, Vinícius, mas não era 8 milhões? Se eu investisse por conta própria? Era. Só que como você decidiu pagar essa taxinha que, poxa, não tem nada a ver, é uma taxinha pequenininha, 2% e 20% do ganho adicional, acima da média, você ficaria com $720 mil. Enquanto o manager, ou seja, o gestor, ficaria com quanto? $7,2 milhões. Ou seja, daqueles seus 8 milhões de dólares, você ficaria só com 720, enquanto o gestor ficaria com 7,2 milhões de dólares. Inclusive, existe um grande ditado, né, no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo ligado ao mercado financeiro, que se você quer ficar bilionário, a forma mais fácil é criar um fundo. Cria um fundo de investimento, imputa as taxas de administração e de performance, que naturalmente você vai ficar bilionário. Por quê? Porque o mercado é desleal. Você sabia dessa situação? Manda para mim nos comentários. Você sabia dessa situação? Gente, isso aqui ninguém fala. Ninguém, praticamente ninguém mostra esse gráfico. É só quem é 100% independente. Eu sou uma pessoa que eu não aceito. Só me fala aí, você sabia desse absurdo? Vou colocar até uma enquete. E me diz se você não entendeu. Se você não entendeu, eu explico de novo. Você tem que entender isso daqui. Esse é o investimento que rouba 90% da rentabilidade do investidor. E, na verdade, isso aqui é um estudo feito nos Estados Unidos. No Brasil ainda é pior, porque tem outros custos por trás. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Eu só quero que você me diga isso. Quando eu falo isso aqui, eu bato de frente com todas as gestoras e com todos os bancos que têm gestão. Quando você é patrocinado, e, poxa, eu não posso afirmar isso, mas eu justamente não aceito nenhum tipo de patrocínio para eu poder falar o que eu quiser. Porque quando alguém é patrocinado por alguém, por alguma instituição financeira, por exemplo, você que está assistindo o vídeo, você nunca sabe se eu estou falando isso por convicções individuais ou se eu estou, quem sabe, amenizando um pouco por conta dos termos do contrato ou por conta do contrato lá que me paga R$100 mil por mês e, poxa, R$100 mil faz um pouquinho de diferença. Dá para fazer uma viagem por mês, né? E sobra um pouquinho para uma pizza. Você nunca sabe se eu estou falando por convicção individual ou porque existe um contrato ali que tem talvez até uma cláusula que possa amarrar determinados conteúdos. Então, justamente eu não faço isso para que eu consiga ser independente.
e consiga abrir o jogo. Só que isso aqui ninguém fala por quê? A maioria das pessoas são patrocinadas no mercado financeiro, mas por isso eu faço questão de não ser patrocinado. Olha só, algumas corretoras cobram 4,9, isso. Essa taxa de corretagem, isso é outra taxa, tá? Então essas pequenas taxas, gente, fazem muita diferença no longo prazo. E a constatação disso aqui eu vou até aumentar a minha imagem. O mercado financeiro faz você de trouxa. Infelizmente, o mercado financeiro faz você de palhaço. Se você investe em fundos de investimento, se você investe em fundos de previdência privada, a depender muito do fundo também, mas mais especificamente falando de fundo de investimento em ações, multimercado entra aqui também, a indústria financeira te faz de trouxa, te faz de palhaço. Por quê? Esse roubo de 90% da tua rentabilidade acontece.